E estamos no ar no Facebook e no YouTube. Agora Olá. vamos... Tudo bem, Tati? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Vamos ver agora se a gente consegue colocar no ar pelo Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Já abri aqui o Instagram. Eu tenho que apertar o ao vivo. Óbvio. Senão não vai. Agora eu estou ao vivo. Estou ouvindo. Pessoal do Instagram, boa noite. Vamos ver aqui. Com poder. E aí só o ser humano tem o poder da Vamos lá, te enviei a solicitação. da sabedoria. Daquilo que você... Está tocando um som atrás. Já tirei. Aceitou aí? Nancy, boa noite. Thor, já está presente. Olá, Instagram! Tudo bem? Nancy presente já. Deixa eu ver. O Thor, mentoria. A Tati que está aqui com a gente. Será que essa carinha do Thor, mentoria de coraçãozinho foi para mim? Para nós. É isso aí. Deixa eu abaixar aqui o som para não ter interferência. Muito bom. Tati, eu sempre falo isso para você e hoje eu falo publicamente. É sempre um enorme prazer estar com você, porque você é uma pessoa que irradia energia boa, energia positiva, alto astral, enfim, eu adoro estar perto de você. E agora, ao vivo, muito melhor, né? E só deixa só eu ver aqui, pronto. Vou arrumando aqui aos poucos. Uma hora eu aprendo tudo isso. Mas não é assim mesmo. Cheio das emoções. É isso aí. É sempre com emoção. Bom, Carlinha, gratidão. Você sabe que você também é uma pessoa que mora no meu coração, sem pagar aluguel. Já tem casinha cativada. Uhul! São anos de amizade, são 10 anos, mais de 10 anos de amizade. Então, além de parceiraça, é uma grande amiga mesmo. Eu falo que é uma das minhas irmãs de alma e que eu quero levar para toda a eternidade esse carinho, esse amor, essa amizade. Vamos juntas sempre, Tati, sempre. Sempre mesmo. Bom, eu falo em nome agora da confraria, porque eu tenho certeza que os confrades têm a mesma opinião, de que é um prazer enorme estar com você também, e você engrandece a nossa egrégora, você fortalece a nossa egrégora com energias positivas. Vamos começar a nossa live? Então, para quem está entrando aqui no Facebook, a gente já tem a Alice Bueno. Olá, Alice, que é outra irmã também de coração. Ivan Francelino, muito bem-vindo. A gente está hoje transmitindo, a primeira vez a gente transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E também lá no YouTube, já vai ficar gravado no YouTube. Esse é um grande passo da Confraria de Empresários, que a gente acabou tendo alguns problemas nas lives anteriores, mas agora a gente já está acertando e está tudo certo. Bom, vamos lá. Para quem é a primeira vez que está vendo as nossas entrevistas, a Confraria de Empresários é um grupo de empresários, amigos, que se reúnem para fortalecer o relacionamento, antes de mais nada, entre pessoas. Se isso virar negócio, muito melhor. Mas o que a gente trabalha dentro da confraria é uma egrégora positiva e de prosperidade, para que as pessoas se alinhem e fortaleçam os seus relacionamentos.
Às segundas-feiras, e hoje a gente também está testando um horário diferente, às 18h30. Então, às segundas-feiras, a gente tem uma entrevista com um dos nossos confrades. Hoje é a Tati Correia. E amanhã, a Tati estará também na nossa reunião, no nosso encontro online da confraria, que acontece também às 18h30, pela plataforma do Simpla, pelo Simpla Streaming. Então, ela é quem vai mediar esse encontro amanhã, às 18h30. Esteja conosco. Para obter o seu ingresso, que é gratuito, acesse na plataforma Simpla Confraria de Empresários. Ou eu vou colocar o link aqui direto para o ingresso deste evento, tá bem? Tati, vamos lá. Hoje o nosso assunto é astrologia como ferramenta para tomada de decisões. Quem é a Tati? Vou falar um pouquinho de você. A Tati ela é psicoterapeuta, astróloga e numeróloga cabalística, master coach holossistêmica, certificada pelo Instituto Holos. Ela mentora pessoas através de poderosas metodologias humanizadas para transformar pessoal e profissional a partir da ampliação de visão de mundo e coerência com a vida, de forma objetiva, como lidar com as nossas emoções. Eu, particularmente, conheço a Tati, como ela disse, há mais de 10 anos. E ela é uma pessoa sempre muito autoastral. Como profissional, ela também é contadora. As pessoas agora, neste momento da vida dela, muitas não sabem disso, mas ela é contadora e extremamente competente. Inclusive, é a contadora da minha empresa. É uma pessoa muito organizada, muito equilibrada, muito centrada e em quem normalmente eu me socorro para pedir conselhos. Então, é uma profissional 10, nota 10. Vamos lá, Tati, falar um pouquinho de astrologia, então? Meu Deus, quanta honra! Mas é isso mesmo, é tudo isso mais um pouco. Gratidão sempre. A gente, às vezes, fica olhando para cima, olha para baixo, mas a gente está com duas telas, para frente, para isso, a gente está escutando aqui o jeito de olhar. Exatamente, o Insta está para baixo porque eu estou pelo telefone e no computador eu estou pelo Facebook e pelo YouTube. Então, também, às vezes, a gente pede desculpas para as pessoas aí se a gente não está olhando no olhinho de vocês, mas é isso. É um monte de ferramenta aqui ligada. É um monte mesmo, né? Bem-vindo à nova geração internet. Exatamente. Bom, então, vamos lá, Tati. Falar um pouquinho de astrologia, né? Quem é a astrologia na nossa vida, né? O que é essa ferramenta? O que é essa ciência, né? O que é essa pseudociência? Ela nos envolve, né? Como é que ela monitora a nossa vida? Como é que ela trabalha na nossa vida? Como é que a gente se movimenta em relação a tudo isso? Bom, primeiramente, a astrologia, ela é o estudo da energia dos planetas, né? A gente sabe que o nosso universo ele é muito amplo, a galáxia em si ela é muito ampla. E a astrologia... Peraí, tem uns Bluetooth falando. E a astrologia, ela se baseia hoje, basicamente, né, em 8 planetas, mais o Sol e a Lua. Então, são 10 aí, aspectos que a gente analisa dentro da astrologia. A astrologia, ela não é uma vidência, né? Ela não é simplesmente uma adivinhação, mas sim, ela é um estudo realmente energético de toda essa fonte que nos rodeia, de toda essa fonte que está ao nosso redor, de toda essa fonte de criação e o como isso nos move. E, principalmente, como isso nos move emocionalmente, né? Então, a pessoa, ela, antes de vir para esse plano, ela escolheu o momento que ela queria nascer, a família que ela queria nascer, a data e a hora que ela queria nascer, porque ela precisava que, naquele momento que ela nascesse, o céu estivesse posicionado de uma determinada forma, para que ela viesse com aquela energia canalizada nela, para que ela conseguisse, de alguma forma, cumprir a sua missão de alma aqui nesse plano.
né? Então, a gente está numa nova era, a gente está na era da consciência, a gente está na era da autorresponsabilidade, do autoconhecimento. Então, assim, a gente está no melhor momento hoje para começar a olhar realmente para quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, né? O para que eu estou aqui. Eu vim aqui para ser contadora, eu vim aqui para ser médica, eu vim aqui para ser também, né? Mas além disso, isso a gente está falando de plano material. E a gente não é composto somente do plano material, nós somos compostos de plano espiritual, a gente tem 7 corpos sutis que nos movimenta. E isso foi falado naquele dia que teve a live do Reiki, que a gente trabalha isso energeticamente para estar alinhando tudo isso. Então, assim, hoje nós não temos mais como falar de nós, pessoas, somente como uma pessoa matéria. Hoje nós falamos de nós, pessoas, como seres de luz, que estamos aqui para uma ascensão e evolução espiritual. E a astrologia, ela movimenta exatamente tudo isso. Por que eu nasci em determinado signo? Por que eu tenho a casa 1, casa 2, casa 3 em determinado signo e em determinado planeta? Por que o céu estava daquela forma naquele momento? E lógico, ao longo de todos esses anos, ao longo de 2000 anos, a gente foi castrado em relação a esse nosso poder, a essa nossa maestria interior. E hoje nós estamos podendo reativá-la. Claro que existe muita crendice, existe muita baboseira espalhada por aí, mas também existe muita coisa boa, e que se a pessoa realmente quiser se conectar a isso, hoje ela tem livre acesso. Hoje está aí para ela. Então, como é que eu vou decidir hoje profissão que eu vou seguir? Como é que eu decido hoje que tipo de negócios eu vou fechar? Isso é bíblico, assim na terra como no céu. Então, assim, para eu exercer algo na matéria, eu preciso entender como é que está o plano astral, a energia de tudo que está acontecendo, se os planetas estão retrógrados, se está em oposição, se está em conjunção. Lógico que isso vai ter um plano mais avançado da astrologia, mas se a gente pegar somente os planos básicos, o Sol, esse mês, ele está lá em Leão, daqui a pouco já vira. Então, assim, qual é a energia de Leão? Como é que vai funcionar o meu mês? Eu, sendo aquariana, vou funcionar dentro do mês de Leão. Como é que essa energia acontece? Como é que essa energia se movimenta? E aí eu vou entender emocionalmente quais vão ser as minhas reações diante das ações. Então, eu consigo prever, eu estou num dia que eu não estou legal, estou nervoso, estou irritado, não está funcionando legal. E eu sei que, de repente, eu tenho a Lua em Escorpião. Escorpião já é um signo mais explosivo, mais estourado. Então, assim, eu olho para o meu ser, eu olho para a minha essência e falo, bom, eu preciso me respeitar hoje. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer alguma coisa? Não, mas eu vou fazer a coisa mais consciente. Eu paro, penso, eu sei que hoje eu não estou num dia legal para tomar reações impulsivas, então eu vou evitar determinadas situações impulsivas, eu vou poder me comunicar melhor com as pessoas e falar, olha, gente, hoje eu não estou num dia legal, ou de repente hoje eu estou num dia legal, olha, hoje eu estou a toda porque eu estou sentindo uma energia muito vibrante, eu quero fazer, inovar coisas, criar novas coisas, fazer coisas diferentes. E aí a coisa vai surgindo, e a coisa vai enviando. Mas por quê? Porque você está em concordância com toda a energia que te rodeia. E se você vai contra isso, fica uma briga energética tão grande, e chega no final do dia, você está esgotado emocionalmente, você está ansioso, você está extremamente chateado, depressivo, porque a não concordância do plano físico com o plano espiritual, ele ataca energeticamente, e aí devolve para nós como matéria tudo isso, depressão, ansiedade, angústia, estresse, síndromes de pânico, síndromes de tudo que a gente sabe que tem aí. Ou começa a devolver doença física, câncer, AVC, infarto, diabetes, colesterol, e por aí vai. E quando a gente entra nessa discordância, afeta o nosso plano material.
E aí não tem jeito, aí é remédio, tratamento e outras coisas mais que a gente já sabe no dia a dia. Então, por que eu não vou usar toda essa maestria, todo esse poder divino que o universo coloca à nossa disposição, ao nosso dispor no dia a dia, para eu reagir emocionalmente diante de uma situação, né? Por que eu não vou olhar para a Lua, qual é a Lua do momento, antes de eu iniciar um novo negócio, antes de eu assinar um contrato, antes de eu começar um tratamento médico, por exemplo? Então, assim, putz, eu vou começar um tratamento médico, eu tenho que ir para a lua minguante, para que aquilo mingue, para que aquilo acabe, para que aquilo seja eliminado por completo. Sabe? Se eu vou começar um negócio novo, eu tenho que ir para a lua nova, lua cheia. Se é um negócio mais perene, lua nova. Se é um negócio que eu quero que seja momentâneo, eu vou para a lua cheia. Por que não usar de tudo isso? Por que não se beneficiar de toda essa energia que está aí ao nosso dispor? Né? Então, o universo está aí, o plano astral está aí. Nós estamos aqui, nós somos uma essência de luz divina. Então, nada melhor do que unir tudo isso para que a gente consiga, sabe, viver mais leve, viver mais feliz, viver pelos nossos sonhos, viver por aquilo que a gente realmente deseja. Né? Porque aquela historinha do karma, você veio aqui para sofrer, para pagar, e porque é assim mesmo, sabe? Isso não existe mais, sabe? Lembra, estamos na era da consciência. E essa consciência é um chamado para esse despertar. Eu acho assim, eu percebo um movimento, eu estou nesse movimento, eu claramente estou nesse movimento e você sabe disso, do autoconhecimento. E eu percebo que muitas pessoas estão nesse movimento também. Então, eu vejo a astrologia, e agora com esses esclarecimentos iniciais que você deu, eu vejo a astrologia como mais uma ferramenta de autoconhecimento, para que você se conheça e você saiba sobre as suas reações, sobre as suas aptidões e tudo mais, e como utilizar isso ou não utilizar. É muito interessante quando a gente tem o poder da escolha, né? Então, eu sei que eu sou assim, e eu sei eu saber quando eu posso ser assim ou quando eu não devo ser assim, isso é fenomenal. É um poder muito grande que a gente tem na mão, de autoconhecimento. Então, quando você diz assim, quando a gente nasce, a gente entender onde é que estão os astros, como está esse alinhamento dos astros, né? Eu acho que esse é o ponto do autoconhecimento. E aí eu sei como eu posso reagir ou não, beleza. Mas aí, quando eu tenho que tomar uma decisão, e aí eu vejo o alinhamento dos astros, funciona da mesma forma? Como funciona nessa situação que não é do autoconhecimento, é com relação a alguma situação específica? Como que você trabalha isso? Funciona da mesma forma, porque eu vejo qual é a posição que estão os planetas em relação ao Sol. O Sol sempre será nós, o Sol é o eu. Então, por exemplo, Marte é o planeta da comunicação, né? Então, você veja que o Marte, como as pessoas falam, está retrógrado, Marte está em ascensão, Marte está de determinada forma, a gente já vê os termos mais técnicos, mas você vai analisar como é que está a energia de Marte naquele momento. E aí, de repente, por exemplo, Marte está em ascensão, tá ótimo. Aí eu vou no meu mapa astral do dia, tá? Porque os planetas estão ali se movimentando. Então, eu vou no meu mapa astral do dia e vejo como está esse lado meu da comunicação, aonde o meu Marte está sintonizado. E aí, por exemplo, eu vou para uma reunião de negócios. Então, eu posso olhar para mim, como eu estou, né, como eu estou na minha comunicação, e posso, de uma forma de autocontrole, poder levar toda essa situação com melhor maestria. A mesma coisa, relacionamento. Eu tenho que olhar algumas coisas. Eu tenho que olhar lá a casa 5, a casa 7, eu tenho que olhar a lua, eu tenho que olhar alguns compostos do meu mapa astral que vai me mostrar, bom, como é que hoje eu estou em relação a relacionamento, em relação a amor,
em relação aos meus sentimentos, em relação às minhas emoções. De repente, eu estou num dia mais introspectivo, eu sei que se alguém falar comigo de determinada forma, eu vou reagir bem, não vou ficar triste, vou ficar alegre. Então, eu começo a respeitar esses movimentos. E se eu realmente preciso fazer algo, porque, lógico, a gente não pode ficar travado e refém de tudo isso. É diferente você ter o autocontrole, o autodesenvolvimento e você criar uma relação de dependência com aquilo, tá? A gente tem que sempre lembrar muito bem, está na era da consciência e alto nível de consciência. A gente não tem mais que estar lá naquele baixo nível de consciência, da dependência, da postergação da coisa, sabe? Ficar levando tudo isso numa forma muito narcotizada. Eu faço, mas eu não sou responsável por isso. Não, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Exatamente tudo. Então, olha bem para isso, trabalhe o seu interior. Eu vou fechar negócio hoje. Eu vou precisar fazer uma reunião hoje. Eu vou precisar discutir relação hoje. Não, hoje é um momento que eu quero, sei lá, fazer uma surpresa com meu companheiro, com minha companheira. Então, eu quero partir mais para esse lado do amor, é dia de comemorar aniversário, não sei, alguma coisa pode estar acontecendo. Qualquer tipo de relação, não é somente a relação ou empresarial, ou relacionamento, ou com filho. Qualquer relação. Como é que está você hoje? Você falou uma coisa interessante, que existe também um instrumento na astrologia, que é a combinação de pessoas, né? Não necessariamente, é que a gente sempre fala quando combinação de pessoas, a gente acaba sempre falando em relacionamento amoroso, mas não só isso, né? Trazendo para o campo de empresas, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, né? Então, é interessante eu fazer o mapa, por exemplo, o mapa astral dos meus sócios ou dos meus colaboradores, sempre que possível, não? Com certeza. Não, com certeza, porque assim, entenda uma coisa, eu costumo falar, CNPJ ele não tem uma vida, ele não é um ser, né? CNPJ é algo, é uma coisa, é uma empresa, é uma instituição que ela pega a energia de 2, 3 ou mais sócios, né? Aquela vontade, um sonho, uma determinação, uma criação, e nasce aquele ser, aquela coisa que é a empresa, né? E essa empresa depois ela é constituída lá por colaboradores e mais pessoas envolvidas. Se, por exemplo, um dos sócios, ele tem lá como missão de alma fazer algo pela humanidade, fazer um bem humanitário, ele veio aqui justamente para aprender essa coisa da ascensão e levar o bem ao próximo, ao bem ao máximo elevado. O outro sócio, ele tem um dom dentro dele, lá já nato, uma missão de alma, de que ele precisa, por exemplo, como que eu posso colocar? Levar esse dom para a humanidade, mas de uma forma mais individualizada, não tanto num coletivo, tá? Porque todo mundo tem missão de alma boa, ninguém tem missão de alma ruim. O que diferencia? Quando um está em alto, outro está em baixo nível de consciência. Aí, por exemplo, a gente tem um sócio que é aquariano, e a gente tem outro sócio que é de Capricórnio. Esses dois, eles têm uma missão linda. Porém, se a gente pegar, por exemplo, o aquariano em baixo nível de consciência, ele começa a narcotizar, ele não leva nada a sério, ele não quer se responsabilizar por nada. Porém, quando ele trabalha isso em alto nível de consciência, ele vai trabalhar pelo bem humanitário, pela aquela justiça equânime, sabe, pela justiça divina, pela igualdade de todos. Então, ele vai trabalhar pelo bem comum de todos. Então, imagina um sócio aquariano em baixo nível de consciência. Como é que vai ser a qualidade dessa empresa? Entende? Aí você pega o outro sócio que é capricorniano. Capricorniano ama dinheiro. É aquela coisa assim que, tipo, os olhinhos dele já é o cifrãozinho no olhar do capricorniano. Ama dinheiro. Só que capricorniano em baixo nível de consciência, ele pode ser aquela pessoa que gasta horrores, que vive atrás de marca, que vive atrás de status, ou então pode ser aquela pessoa super, como que eu falo, mão de vaca, sabe? Aquela pessoa que quer guardar dinheiro só para ela, só olha para ela e tudo mais. Então, a gente tem esses dois sócios dentro da empresa.
Porém, quando ele está em alto nível de consciência, ele trabalha pelo dinheiro, mas ele quer a riqueza de todo mundo. Todo mundo que está ao redor dele tem que estar bem, tem que estar rico, tem que estar, sabe? Não é uma riqueza baseada na ostentação, mas é uma riqueza baseada no conforto, uma riqueza baseada no bem-estar, sabe? Aquela riqueza que não é necessariamente o dinheiro, mas é uma riqueza energética, sabe? O ir e vir, o viajar, o se conectar com as coisas que estão ao seu redor. Então, imagina esses dois sócios em baixo nível de consciência, quando eles não sabem o que é baixo nível de consciência, quando eles não sabem que são assim, e aí um vai trabalhando. Então, um vai falar, nossa, só eu trabalho, o outro não trabalha, e aí entra numa confusão esplêndida. E aí, quando a gente faz um trabalho com esses dois sócios, eles começam a entender como eles funcionam emocionalmente em relação a tudo isso, eles vão trabalhar em concordância. Eles vão entender e respeitar a energia de cada um, usar o que tem de melhor dentro de cada um e fazer essa empresa ascender. Então, imagina essa empresa com dois sócios em alto nível de consciência, trabalhando pelo bem da humanidade, e o outro trabalhando pelo lado que todo mundo tenha conforto, sucesso, sabe? Aquela coisa. Então, assim, vai ser uma empresa magnífica. Ah, vai deixar de fazer a sociedade? Eu não acho que tem que deixar de fazer a sociedade, mas eu acho que as pessoas têm que se conhecer para que essa sociedade seja bem-sucedida. Para que essa sociedade venha realmente a esplandecer, a florescer, sabe? E a criar coisas e o bem para todos que estão ali envolvidos, né? Um bem para a comunidade. Porque qualquer empresa, ela tem esse destino, a fazer o bem para a comunidade que ela está, a fazer o bem para todos que estão ali envolvidos a ela. Se ela não serve para isso hoje, na era que nós estamos, fatalmente essa empresa ela vai quebrar, ela vai falir. De alguma forma, ela vai encerrar as atividades dela, ela não vai conseguir prosperar. Por quê? Porque ela está agindo no egoísmo, ela está agindo num bem próprio. Não adianta hoje um dono de empresa ele andar de Ferrari, BMW, morar no melhor condomínio, fazer viagem para o Brasil e para o mundo inteiro, e o funcionário dele está morando lá na comunidade, sabe, às vezes passando fome, vivendo de cesta básica, às vezes vai trabalhar de bicicleta, a pé, sei lá, porque o dinheiro do Vale Transporte ele usa para comer. Ou seja, essa empresa é uma empresa de sucesso, né? Porque sucesso é quando abrange a todos. Entende? Então, assim, como a astrologia ajuda nisso tudo? Quando as pessoas elas passam a se conhecer. Ah, eu vou contratar um funcionário. Se esse funcionário não vem trabalhar na minha empresa porque ele admira, porque ele quer fazer uma conexão de alma com o propósito de vida dessa empresa, com o propósito de alma dele, a coisa não vai funcionar. E se esse funcionário estiver, então, trabalhando no faturamento, no meu financeiro, todo o dinheiro vai para o ralo. A minha casa do financeiro, ela acaba. Por quê? Porque a energia que está sendo movimentada ali dentro dela está muito ruim. E aí todo o meu dinheiro acaba indo para o ralo. Você não vê o dinheiro. Você fala, nossa, mas eu faturo, eu ganho dinheiro e eu estou sempre endividada, eu estou sempre precisando fazer empréstimo, eu estou sempre precisando ficar correndo atrás do rabo. Por quê? Porque a energia daquilo ali não está fluindo. Tati, deixa eu só te falar uma coisa. Caiu a transmissão do eu vi aqui, caiu Instagram. Eu abri de novo. Entra lá para a gente também transmitir. Tinha umas 10 pessoas lá no Instagram. Ó, eu entrei e enviei a solicitação. Tá. Embora já são 5:07. Que horas a gente começou? Já vai dar. Já vai dar. Aí, voltou. Mas deixa eu já avisar, Sérgio Bogaert, que está aqui no Instagram, a gente está transmitindo pelo Facebook também, Labelle Pães também. A gente está transmitindo pelo Facebook também. Então, se ficar ruim a transmissão aqui no Instagram, vai lá para o Facebook que a transmissão está ótima lá. O pessoal que está lá está dizendo que não está travando nem nada, tá? Tati, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui no Facebook. A Lilian Inhari, Lilian, beijão. Lilian é uma outra querida também.
Gente, é impressionante, vocês duas contadoras e são queridas, olha só, que impressionante isso, duas queridas. Estou brincando, viu? Desculpa os contadores, só uma brincadeirinha. A Lilian perguntou... só um pouquinho. E o ascendente, Tati? Qual é a influência do ascendente? O ascendente é como as pessoas nos veem, né? Como se fosse a impressão que as pessoas têm de nós. Então, por exemplo, o Sol é o que eu sou, é como eu me expresso, é como eu me coloco diante da sociedade. O ascendente é a impressão que as pessoas têm de mim. Porque nem sempre as pessoas me enxergam, nem sempre eu consigo realmente expressar como eu sou. Então, as pessoas, elas têm uma certa impressão em relação à minha pessoa. Né? E essa impressão, lógico, pode mudar? Pode mudar. Ao longo daquela vai me conhecendo, tal. Mas é aquele primeiro impacto. Como é que as pessoas me veem? É o ascendente nosso. Tá. E a influência desse ascendente? Então, a influência dele, ela pega justamente nisso. Vamos lá. Se a gente pega o ascendente e as pessoas nos veem de determinada forma, é como se fosse uma máscara que a gente tem. E as pessoas nos veem de determinada forma, eu preciso mostrar para essa pessoa como eu realmente sou. Então, a importância do autoconhecimento está exatamente nisso. E se eu sei que o meu ascendente me impressa desta forma diante das pessoas, é como se fosse assim, não é uma sombra necessariamente, mas... Vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa, imagina se é uma pessoa qualquer, tá? Ela tem o signo de peixes e tem ascendente sagitário. Qual seria a influência do ascendente? É show, porque assim, peixes, ele é todo amor. Peixes, ele é movido realmente pelo coração. Né? A gente costuma falar que, por exemplo, se a pessoa tem Vênus em peixes, como eu, é uma pessoa movida à base da sedução, sabe? É uma pessoa que ela precisa se conectar com o corpo inteiro com o outro. Ela não consegue se conectar com a mente, por exemplo. A pessoa vai lá, fala que ela é uma coisa, eu acredito naquilo, me conectei com ela. Não. Se eu não sentir lá no estômago, no intestino, aquele calor vibrando dentro de mim, a coisa não funciona. Então, esse é um pisciano. Então, imagina que um pisciano é aquela pessoa que ela precisa sentir, ela precisa se conectar com o outro. Essa é a forma dela, né, agir dentro do mundo. Né? Ela realmente age pelo amor. Só que é aquele amor meio que incondicional, em alto nível de consciência. Quando vai para baixo nível de consciência, ela se apega, né? E sofre, aí sente dor, e aí aquela coisa toda. Então, pega o peixes, essa conexão toda. E aí você vai para Sagitário. Sagitário é totalmente desapegado. Sagitário morre de medo de se envolver. Nossa. Sagitário odeia se conectar. Sabe? Os opostos, né? Totalmente opostos. Então, imagina, essa pessoa ela se expressa para o mundo como desapegada, toda livre, sabe? Vamos para a festa? Vamos, né? Então, assim, vamos fazer uma viagem super louca aí, de mala só, enfia nas costas e vai, sem destino. É Sagitário. Só que lá no fundo do âmago dela, lá no euzinho interior dela, ela sente falta do amor, da conexão, sabe? Ninguém me leva a sério. As pessoas vamos encerrar essa conversa? Tá contando muitos segredos aí. Não, tá desvendando demais para o meu gosto. Sofro, que eu não sinto nada. Por quê? Porque eu me expresso de uma forma desapegada. Eu me expresso super alegre. Uhul, vamos lá. Mas lá no meu fundinho fica aquele vazio que, olha, tem hora que dá vontade de encher de água para ver se enche alguma coisa. Entendeu? É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Não sei quem é. Foi só um exemplo aleatório. É um exemplo aleatório. Então, assim, imagina, né? Então, por exemplo, eu sou aquário. Né? Aquariana é esse desprendido, é esse
viver pelo todo. É difícil de se conectar em uma pessoa, mas consegue se conectar muito fácil num grupo, por exemplo. Né? Se eu tiver que fazer um trabalho em grupo, me entregar naquele grupo, tipo o Rotary. Nossa, eu vou lá para o Rotary, eu faço, eu assumo, eu abraço aquela causa de coração. Mas quando é para eu me relacionar com uma pessoa, aí o negócio pega. Porque aí eu preciso realmente confiar, porque eu sou movida pela lealdade, eu sou movida pelo encanto. E aí, quando quebra a minha confiança, quando quebra a lealdade, é meio que assim, 880, sabe? Não tem o perdão, não tem, eu fui sem querer, não, você fez por querer, que acabou e não enche mais meu saco, some da minha vida. Mais ou menos assim, né? E geminiano, eu tenho ascendente em Gêmeos, né? Eu sou aquário, com lua em aquário e ascendente em Gêmeos. E geminiano não, geminiano tem essa coisa da comunicação, essa coisa da dualidade, né? Essa coisa do interpretar situações e tudo mais. Então, pensa, aquariano 880, aí você pega com ascendente em Gêmeos, que sabe negociar, sabe ter uma certa flexibilidade, sabe? Então, assim, cadê o meu 880 com essa flexibilidade? E eu me expresso para o mundo como flexível, como tudo bem, né? Tranquilo, nossa, tudo pode se resolver. Mas no fundo do meu âmago não é bem assim. A coisa funciona mais naquela linha, naquela questão. E não porque eu sou julgadora, não, é porque é onde é a minha dor. Na lealdade, na confiança. E quando toca na nossa dor, é onde realmente nos afeta. Entende? É muito interessante isso, porque você começa a se ver, né, nas situações e tudo mais, é muito interessante. A Alice Bueno, que é sagitariana, de 1º de dezembro, adivinhei, tá? Totalmente aleatório, viu, Alice? Adivinhei que você é dia 1º de dezembro. Que acho que não é a primeira, dia 3, não é, Alice? Daqui a pouco ela responde. Ou é 1 ou é 3. Ela vai falar, não é nenhum dos dois, Carla, é 4. Bom, vamos lá. Ela colocou como mudar essa energia sem perder a parceria. A pergunta dela, acho que foi em algum momento da sua colocação anterior, né? Eu sempre falo que, assim, as coisas, elas, para funcionar, para as coisas realmente seguirem um trânsito, um fluxo natural das coisas, a gente precisa perder, ou pelo menos controlar, uma coisa que a gente tem muito forte dentro da gente, que é o julgamento. Quando a gente sai da linha de julgamento e olha para o próximo, sabendo que, de repente, ele está atuando na dor dele, na ferida interior dele, ou que, de repente, ele só está no momento de baixo nível de consciência, porque, assim, não existe pessoa ruim, sabe? Quando nós nascemos, pensa que, assim, você consegue olhar para uma criança e falar, essa criança é uma pessoa ruim, né? Você consegue olhar, e assim, quando eu falo criança, é aquele nenê, né? Aquele recém-nascido, até 1 aninho de idade. E consegue olhar para esse ser e falar, olha, você é ruim, olha, você é do mal, você é egoísta, você tem muita vaidade, você tem muito orgulho. Não, é aquela pureza, é aquela essência. Então, todos nós, seres humanos, somos assim. Então, se a gente parar de olhar na linha de julgamento, do nosso julgamento, né, dos nossos achos, e olhar que o outro está numa dor, a gente consegue trabalhar essa parceria, lógico, com muita clareza, com muita comunicação, e comunicação de qualidade, né? E aí olhar para o outro e falar, olha, não está legal para mim dessa forma por conta disso, não está legal para você. O que você acha da gente, de repente, fazer um trabalho, porque às vezes sozinho ninguém consegue, sei lá, tipo, chama um coach, chama um mentor, chama um terapeuta, seja lá o que for, para nos ajudar nessa relação. Casamento, a mesma coisa, né? Vai lá para terapia de casal, mas procura um bom terapeuta realmente, porque tem gente que vai lá só para cumprir protocolo, sabe? Tem aquele cronograma ali, padrão para todo mundo, e usa aquilo com qualquer pessoa. Então, assim, olha realmente para a essência daquela pessoa.
Então, você vai fazer um mapa astral seu e do parceiro e da parceira, sabe? É olhar realmente para aquilo. E eu não estou falando de mapa astral de internet, tá, gente? É muito diferente você fazer um mapa astral de internet e você ter uma consultoria astrológica. Por quê? Você fazer só um mapa astral de internet, você precisa entender como funciona cada passo ali daquele mapa astral, o que são as casas, o que são os planetas, o que são os aspectos planetários, e aí você consegue fazer uma leitura de mapa, porque normalmente a pessoa vai lá e compra na internet o mapa, faz a leitura pela base dela, pelo conhecimento dela, e aí fala, tá vendo? É assim, então acabou. Não, o mapa, ele serve como uma ferramenta de mentoria para a pessoa. O que você vai fazer com aquela informação que está ali, lógico, é um livre-arbítrio seu. Mas também cabe a responsabilidade sua de realmente entender o que está ali dentro. Então, assim, é respeito. Eu costumo falar que é respeito e compaixão. Não existe coisa melhor para qualquer relação, seja empresarial, seja relacionamento, seja qual for, é respeito e compaixão. Tati, é que a gente já estourou o tempo e tem várias perguntas aqui. A Lala Silva, ela fez uma pergunta interessante. Tati, sempre dizem que após os 40 anos, o comportamento que somos regidos é onde se encontra a nossa lua, e não com tanta maestria a casa do sol. Isso faz sentido? Não. Não, porque nós somos um conjunto energético. Nós não somos o Sol e nós não somos a Lua. Lembra que, assim, o mapa, o astral, ele nos mostra como a gente reage emocionalmente diante de situações. Então, a gente tem lá, a casa 1 é a casa do eu, quem sou eu, tá? E nem sempre na casa 1, por exemplo, vai estar o Sol. De repente, na minha casa 1 está o planeta Júpiter. Então, assim, dentro da casa vai ter um outro planeta. O meu Sol, de repente, está lá na casa 10, que é a casa da carreira, a casa da profissão, a casa das minhas aspirações. Então, nós somos um conjunto energético, nós não somos uma coisa, entende? Então, a gente nunca pode falar que, assim, olha, agora eu não ajo mais como o meu Sol, eu ajo como a minha Lua. O que pode ter acontecido você elevou o nível de consciência por conta das experiências que você já teve, por conta dos aprendizados do dia a dia, por conta de tudo que aconteceu ao longo da sua jornada, que você eleva o seu nível de consciência e você trabalha o seu eu na maestria, na plenitude. Porque a Lua é como você age emocionalmente diante de algo. É o seu primeiro impulso emocional. Então, de repente, se a sua lua está evoluída e você está agindo mais nela, ok, mas não significa que você deixou de ter as características ali do seu sol. Você só pode ter elevado o nível de consciência. Tá. A Alice, a Lilian, a Nancy, outras pessoas aqui colocaram o signo, a Alice até colocou a data de nascimento inteira, colocou ascendente, mas aí eu vou contar vou dar uma notícia legal para vocês. Quem acessar o Simpla e obter o ingresso para participar do nosso encontro de amanhã, às 18h30, ganhará uma prévia do seu mapa astrológico, feito pela Tati. Então, quando você acessar lá o Simpla, vai ter no questionário para o ingresso, vai ter lá o seu nome completo, local de nascimento, horário de nascimento e data de nascimento. Então, você preenche com essas informações que amanhã, na reunião, a Tati vai falar um pouquinho e depois ela manda diretamente para vocês essas informações, a prévia do mapa astral, somente de quem participar da reunião, tá? Eu vou para uma última pergunta que é muito interessante, o Sérgio está fazendo pelo Instagram. Qual a maior resistência das empresas para te contratar como consultoria de recursos humanos? Assim, eu não vejo como resistência, mas eu vejo que, assim, ainda as pessoas acham que astrologia é crendice, que astrologia é charlatanismo,
que astrologia é horóscopo de jornal. Então, por muitas vezes, a gente chega nas empresas para fazer um programa de mentoria, para fazer um treinamento, lógico que com outra abordagem, mas no final das contas a gente chega na astrologia, na numerologia, porque eles entendem, né, a partir do momento que eu tenho tempo de explicar, que eu tenho tempo de me posicionar para eles entendem a necessidade de se conhecer como eu, como pessoa. E aí eles desejam, já não é mais uma coisa que eu ofereço, é uma coisa que daí as pessoas passam a desejar. Mas a partir do momento que ela tira a mascarazinha, o véuzinho do julgamento, do preconceito. Né, o julgamento, é isso mesmo. Legal. E, Tati, tem algum case? Vamos finalizar, então, com essa pergunta do Sérgio, que é bem interessante, porque o papo é tão bom, e a gente acaba nem vendo o tempo passar, a gente já fez 45 minutos de live, 50% mais do que o tempo normal. Mas vamos lá. Tati, tem algum case? Vamos finalizar com algum case que você possa compartilhar com a gente, se possível, dentro da área de negócios? Case baseado em quê? Sucesso de negócio? Não, porque o sucesso também é relativo, né? Às vezes o que é sucesso para um, para outro pode não ser, e para aquele um é extremamente importante. Algum case de boa orientação, que a pessoa tenha ido pelo caminho que a astrologia indicou, né? Porque você também tem o livre-arbítrio, né? Então ela tenha ouvido, ela tenha entendido o mapa astrológico dela e tomado uma decisão baseada no que dizia o mapa e confirmou que essa realmente era a melhor saída? Eu tenho um case de um empresário que ele vivia num ciclo, mas um ciclo muito vicioso de ascensão e queda financeira. A empresa começava a ir bem, quebrava. Começava a ir bem, quebrava. Começava a ir bem e quebrava. Então, quando eu comecei a trabalhar no processo lá, ele me contratou, lógico, para arrumar a vida financeira dele, né? Só que ao longo do trabalho, eu fui mostrando para essa pessoa que isso não era uma questão financeira, porque o dinheiro, ele é uma fonte de energia, ele só potencializa aquilo que está dentro do ser humano. Se é bom, ele vai potencializar o que é bom. Se não está um negócio muito legal, ele vai potencializar aquele negócio que não está muito legal. E essa empresa dele, ela fazia algumas coisinhas erradas. Faturava sem nota fiscal, pagava umas caixinhas por fora para as pessoas fornecerem contrato, fornecerem coisas. E aí eu fiz o mapa astral dessa pessoa em conjunto com o mapa numerológico. E a grande missão da vida dessa pessoa era trabalhar com a ética, era trabalhar com a igualdade e com a justiça. Quando a pessoa leu isso, quando a pessoa tomou consciência daquilo e bateu no coração dela, porque eu só ler e ficar aqui é uma coisa, mas quando bate no coração, ele falou, cara, eu não consigo mais acordar e vir para minha empresa. Porque a coisa não funciona. Eu falei, tudo bem, esse foi o primeiro passo. Ótimo. Agora você vai reestruturar, embora eu não goste do porque o é um refazer, é um recomeçar, é fazer tudo de novo a mesma coisa. Eu falei, então você encerra esse ciclo e você vai iniciar uma nova empresa sua. Então, você vai mudar todos os procedimentos, você vai se colocar de uma forma diferente diante dos seus colaboradores, diante dos seus clientes. Se precisar encerrar contrato, você encerra, porque novos contratos vão aparecer. A energia do universo, ela funciona exatamente assim. Então, a partir do momento que ele se posicionou, tomou consciência de quem ele era como essência, Carla, ele parou de ter AVC, ele estava com princípios de AVC, diabetes fortíssima, sabe? Uma angústia de que não conseguia dormir. A pessoa não tirava uma férias, a pessoa não ia para a praia tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira, que era uma das coisas que ele mais amava na vida dele, porque ele tinha que ficar preso àquela empresa, de que nem era aquilo que, sabe, fazia a alma dele fluir, sabe, que fazia a aura dele brilhar. E quando ele entrou em concordância disso, começou a sair um monte de funcionário,
clientes realmente encerraram o contrato. Por quê? Porque as pessoas passam a não reconhecer mais aquela pessoa. Putz, essa energia não me atende mais. E aí a pessoa até entra no desespero no começo, mas depois ele começa a entender que não, tudo bem, eu estou encerrando esses contratos, encerrando essa energia, mas está entrando novo aqui. E agora eu estou feliz, agora eu trabalho com um propósito, a minha empresa está em concordância com aquilo do que eu sou, e eu comecei a ter mais contato com a minha família, eu me conectei à minha família, e realmente eu me conectei ao que eu sou. Isso é um caso empresarial. O outro caso é um caso de doença. Eu não falo que a astrologia cura a doença, tá? Não falo que terapias curam doença, mas a mudança de comportamento da pessoa leva ela para o caminho de cura. A pessoa tinha câncer, já estava decretada como fase terminal, né? E câncer, a gente sabe que é algo que aconteceu na nossa vida, que a gente não digeriu e esse câncer está nos corroendo. E corroendo de dentro para fora. Então, o câncer é a nossa dor. É onde realmente está o ponto que a gente não resolveu na vida e a gente está arrastando ao longo da jornada e aquilo está nos corroendo por dentro, até levar a gente a óbito. E essa pessoa, ela passou por uma questão familiar, né, há uns anos atrás, que ela descobriu traição de marido, descobriu uma situação complicada, e ela não digeriu isso, porém continuou casado, porém continuou vivendo aquele relacionamento, e começou a ter o primeiro câncer, que foi no intestino, fez tratamento, quimioterapia, rádio e tudo mais. Aí depois esse câncer foi para o estômago, ou seja, todo o sistema digestório, né? Tudo aquilo que eu não estou conseguindo processar. E quando a pessoa fez o mapa dela, tanto o astral, fez o processo de mentoria, o próprio médico perguntou, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas o seu câncer está diminuindo. Então, assim, quando a gente muda, quando a gente toma consciência do ser de luz que nós somos, da nossa maestria, da nossa potência, e realmente a gente direciona a nossa energia para cumprir a nossa missão de alma, as coisas fluem na nossa vida. E coisas, assim, incríveis acontecem. Desde uma cura de uma doença, desde você se conectar realmente com quem você é. Tudo está dentro de nós, né? Basta a gente acessar e ter bom coração, né? Ter boa vontade, boas intenções, né? Bons sentimentos nas nossas intenções, né? E Exato. Se conhecer. Muito bom. Tati, é muito bom falar com você. As nossas conversas são sempre muito longas por conta disso, porque você é uma pessoa incrível. Vou convidar todos novamente. Eu coloquei agora o link no chat aqui do Facebook. No Instagram eu vou colocar também. O link para a nossa reunião de amanhã, nosso encontro online, que será mediado pela Tati, e o assunto será astrologia, e os inscritos ganharão uma prévia do seu mapa astrológico encaminhado pela Tati. Tá? Então, preencham com todas as informações corretas lá no link do ingresso e vocês vão receber esse presente da Tati. E amanhã a gente continua esse papo delicioso, Tati. Eu só tenho que... Gratidão. Obrigada. Gratidão a todos que nos acompanharam aí, pelas perguntas aí que as meninas o pessoal fez. Espero ter atendido, mas amanhã venha com as perguntas, anote, manda lá no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando e amanhã a gente estende um pouquinho mais esse bate-papo. Ok. Muito obrigada, Tati. De novo, muito obrigada. A nossa audiência, quem está aqui acompanhando, agradecemos muitíssimo também. Acreditamos que isso é uma troca, né? Então, esperamos que vocês tenham ganho também essas boas energias, com essas informações também, e a gente recebe a energia de vocês daqui também, tá bem? Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo, minha linda. Beijo, pessoal.